Naheli ajoelhava diante do fogo bruxuleante, preparando os remédios com mãos firmes, mas a alma inquieta. Seus olhos, profundos como o céu noturno, buscavam nos aromas e nas orações a força para aquilo que ainda não sabia que viria. O silêncio da floresta foi quebrado por um som distante, um suspiro abafado que parecia carregar um pedido urgente. O vento trouxe um presságio. Algo estava para desabar sobre a tribo. E a curandeira sentiu o peso brutal da responsabilidade iminente. Ao seu redor, as vastas planícies se estendiam sob um manto de sombra e estrelas, onde o soprar do vento arrastava antigos segredos. A natureza selvagem e sagrada pulsava naquele espaço, onde o sussurrar das árvores e o farfalhar da relva cantavam a história de guerreiros e curandeiros. Cada pedra, cada folha era testemunha de pactos ancestrais e batalhas esquecidas, moldando o silêncio reverente que protegia o povo de Naheli. No coração desse cenário imenso, Naheli se entregava ao rito que era sua vida. Seus dedos delicados, calejados ao mesmo tempo, misturavam ervas com a devoção de quem sentia o pulsar da terra e o sopro dos espíritos. Ela era a guardiã da saúde e da alma da tribo, aquela cuja fé era a ponte entre o humano e o divino. Durante uma caçada solitária, parou abrupta ao tropeçar em uma figura caída entre as árvores. Ali estava Tayan, um guerreiro Apache, ferido e abandonado. Sua respiração pesada denunciava que o tempo lhe era inimigo, e seu corpo, marcado pela dor e pela solidão, parecia clamar por um milagre. Naheli sentiu o peso daquele encontro. Proteger Tayan significava desobedecer às regras não escritas da tribo e arriscar um destino incerto. O medo do que as outras tribos ou os colonizadores poderiam fazer, caso ele fosse descoberto, apertava seu peito, dilacerando a linha tênue entre a compaixão e a prudência. No interior da curandeira, uma batalha silenciosa se instalava. A força de seu espírito lutava contra o sussurro temeroso da sobrevivência. A decisão era árdua. Salvar aquele guerreiro, mesmo sabendo que o preço poderia ser altíssimo, com um suspiro resoluto. Naheli envolveu Tayan em uma manta escura e, com um cuidado que a fera da floresta parecia respeitar, começou a carregar o peso do desconhecido. Cada passo era um risco. O som abafado de sua respiração misturava-se às batidas descompassadas do coração do guerreiro. A floresta, testemunha muda, estendia seu véu protetor, mas o perigo não tardaria a se revelar. O calor do medo era um convite à hesitação. E ainda assim, a vontade de salvar mantinha-se em passos firmes, guiados por uma fé antiga e feroz. Na escuridão crescente, quando enfim o abrigo escondido entre as árvores surgiu à frente, o silêncio foi cortado por um som aterrador, o trotar impiedoso de cavalos que se aproximavam velozmente. O estalo das rédeas, o farfalhar das botas sobre galhos secos, tudo compunha uma sinfonia de presságio e ameaça. O sangue pulsou mais forte nas veias de Naheli, sua respiração aprisionada pelo medo e pela urgência. Em cada som, a ameaça da descoberta pendia como uma lâmina afiada prestes a cair, transformando a noite em um palco onde as vozes do destino e da caça se preparavam para ecoar. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça,
Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O estalo das rédeas cortava a escuridão, como um anúncio sombrio, e os cascos das montarias martelavam o solo ao longe. Naheli apertou os olhos contra a inquietude crescente, enquanto os sons se aproximavam com uma rapidez cruel. O silêncio da floresta era pesado, carregado de ameaça. Taian, envolto na penumbra da cabana improvisada, puxou a manta com força, o corpo marcado por feridas abertas e o peito arfando em tormento. Seus olhos negros, cheios de desconfiança, fitavam Naheli com uma mistura de recusa e medo. "Não quero sua ajuda", ele resmungou, as palavras saindo como um baque surdo. "Não preciso de nada que venha de quem não entende a guerra que carrego." Ela não se abalou. Avançou com a calma firme de quem conhece a dor alheia como se fosse sua, e a urgência também. Suas mãos ágeis e delicadas começaram a trabalhar suavemente, soltando nós, limpando feridas, trocando os curativos de forma cuidadosa, quase sagrada. Em cada gesto transmitia respeito, compreensão, não uma oferenda de piedade, mas um compromisso silencioso. A floresta observa cada movimento, Taian. Sua voz era baixa, carregada da autoridade dos ancestrais. "Permita-me ajudar seu corpo a encontrar força. A vida ainda não terminou para você." Ele desviou o olhar. Por um instante, respirando fundo, a resistência cedendo à exaustão. O silêncio que caiu entre eles foi pesado, tecido com memórias de combates, traições e perdas desgarradas. Mesmo assim, algo novo começou a se infiltrar no espaço. Um respeito rústico, duro como as pedras da terra em que pisavam. Do lado de fora, os rastros do perigo eram claros. Marcas frescas de cavalos na lama, galhos quebrados, a rotina da natureza perturbada pelo avanço dos invasores. Naheli percebeu o cheiro amargo da fumaça distante, a promessa de destruição que queimava no horizonte. A ameaça estava próxima, uma sombra crescente que podia arrebatar tudo o que construíam naquela cabana escondida. Enquanto a noite envolvia o abrigo em sua cata escura, Taian permitiu que Naheli removesse o colete rasgado que cobria seu torso dilacerado. As mãos da curandeira deslizavam com precisão, coletando folhas esmagadas e essências extraídas com habilidade ancestral. Cada mistura de ervas tinha sua história, seu poder, e a promessa silenciosa de renovação ali embutida. "Você tem mãos abençoadas", murmurou ele, enquanto a dor suavemente se atenuava sob o toque dela. Ela ergueu os olhos, sentindo o peso daquela admissão rebelde, uma fissura no muro duro que ele levantara para se proteger do mundo. A conexão entre eles era tênue, um fio aguardando a tempestade para se fortalecer ou se romper. Horas se passaram. O relógio da noite batia em passos lentos, e a floresta parecia conter a respiração. Naheli recontava mentalmente os ensinamentos herdados da mãe, das ancestrais, que ensinaram que a cura era um ato que transcende o físico. Era também um casamento de almas, um pacto silencioso entre quem sofre e quem se dispõe a cuidar. Taian, atônito, sentia as camadas da dor e da desesperança desmoronando dentro de si, cedendo espaço a algo inesperado, confiança. Mas o presságio não desaparecia. O vento trazia vozes abafadas, falas sussurradas em línguas ríspidas, o farfalhar nervoso dos cavalos inquietos. Naheli apertou os olhos para a escuridão. Podiam vê-los, a patrulha inimiga que avançava, figuras longe, sombras no limite da visão.
mas suficientes para incendiar o temor. Eles estão perto, disse, sem tirar os olhos da noite. O abrigo não será seguro por muito tempo. Tayan respirou forte, a respiração arranhando, e a chama da desconfiança brilhou na sua íris. No entanto, por trás do receio, algo mais profundo brotava. O reconhecimento de que Naheli não seria apenas uma cura passageira, mas um pilar de esperança. Ela assentiu, sentando-se próxima, compartilhando. Com ele o calor tênue do fogo que ainda restava, a promessa silenciosa de defesa. Mesmo com o perigo rondando as bordas do mundo que criaram juntos, ali naquela cabana oculta, uma aliança nascia, frágil, mas inabalável. O guerreiro Apache aprendeu, em silêncio, que a força da curandeira era também escudo e que a confiança cultivada era o melhor bastião contra o mundo cruel que os caçava. Mas enquanto a lua arqueava seu arco prateado no céu, os vultos ameaçadores na floresta ganhavam forma, quebrando a linha tênue entre proteção e vulnerabilidade. A noite parecia se fechar sobre eles, cada som um sussurro de ameaça. Os cavalos relinchavam baixos, as vozes se aproximavam e o futuro se tornava uma estrada envolta em sombras indecifráveis. O abrigo não seria seguro por muito tempo. O amanhecer esgueirou-se entre as folhas densas. Da floresta, filtrando-se em raios pálidos que vestiam a terra úmida com um brilho tênue. Naheli ajeitou a manta que envolvia Tayan, agora menos pálido, mas ainda muito frágil. Ele repousava sobre o manto de folhas secas, o corpo marcado pela luta recente, os olhos ainda em fendas de desconfiança, embora menos rígidos do que antes. A decisão havia sido tomada. Ele precisaria retornar ao coração da tribo para um tratamento mais profundo, para refúgio e para enfrentar o que a guerra cruel ainda poderia lhes reservar. Ela ajudou-o a sentar-se de lado, observando o guerreiro pesar cada movimento com crescente esforço. Cada passo, ela sabia, poderia ser uma batalha contra a dor e o cansaço que o consumiam. A floresta ao redor era um emaranhado de sombras e silêncios, onde até o sussurro das folhas parecia conter o peso do segredo que carregavam. O chão estava molhado pela fina garoa noturna, e o cheiro de terra molhada misturava-se à fragrância robusta das ervas recém-colhidas que Naheli ainda segurava em suas mãos calejadas. Não podemos hesitar, disse Naheli, com a voz firme, mas suave, como o vento que acalenta os prados distantes. A tribo espera por você. Lá, buscaremos não apenas cura, mas proteção verdadeira. Tayan olhou, olhos escuros que brilhavam com uma centelha que nem a dor poderia apagar. Por um instante, seu olhar se perdeu na vastidão de árvores, como se buscasse forças naquele refúgio selvagem. Se cairmos antes de chegar, sua voz saiu rouca e interrompida. Se eles nos encontrarem primeiro, não haverá perdão. Naheli estendeu a mão. Um convite silencioso para um pacto, para uma aliança sustentável mesmo entre feridas recentes e memórias dolorosas. Não andará só, respondeu ela. Estarei ao seu lado, até além do último suspiro. Assim, ergueram-se, frágeis, porém determinados. Cada passo era uma furtiva promessa contra o silêncio da floresta, uma resistência contra o frio cruel da caça implacável. No caminho, o mundo ao redor pareceu se fechar. O ar denso e carregado fazia o coração acelerar. O terreno se tornava traiçoeiro sob os pés cansados. Galhos quebrados escondendo trilhas, folhas molhadas que arrastavam passos traidores. Tudo conspirava para manter a insegurança viva. Entre as árvores,
A dança das sombras parecia brincar com suas almas, e o medo de serem descobertos se enraizava feito veneno sutil. Conte-me! A voz de Naeli soou um convite nas pausas do silêncio sufocante. Como sobreviveu? Tayan desviou o olhar, a dureza em seus traços suavizando-se num instante de vulnerabilidade contida. Era um lobo marcado pela guerra, um espírito torturado. Entre minhas próprias entranhas estavam os inimigos, disse por fim, e aqueles que deveriam ser meus irmãos. A traição que me cortou por dentro não foi de ferro, mas de sangue. Há um peso invisível que carregava e que Naheli reconhecia, a queimadura das perdas, o fardo dos erros, o silêncio impiedoso dos que já partiram. Não respondeu com julgamento, mas com o entendimento que vinha da mesma dor que a forjara. O sol, agora mais alto, lançava feixes entre os troncos retorcidos, aquecendo seus ombros enregelados. Ainda assim, o perigo se aproximava. Ouviam sons abafados de cascos ao longe, a respiração pesada do vento, trazendo murmúrios de passos que não pertenciam àquele mundo sagrado. Enquanto avançavam, a floresta pareceu testemunhar o crescimento da confiança entre eles. O toque de Naheli nas feridas de Tayan havia plantado uma semente frágil, mas resistente. Ele compartilhava pequenas histórias de batalhas, de irmãos caídos, de promessas quebradas. E no relato, havia também a esperança dolorosa de redenção. Ela, por sua vez, dividia o conhecimento ancestral das plantas e da terra, em sussurros suaves que acalmavam os fantasmas em seu peito. Contudo, a presença dos perseguidores era uma sombra constante, fechando-se como um círculo invisível à sua volta. O despertar do bosque parecia conspirar em sinfonia com o perigo que o seguia, cada som ampliado pelo medo crescente. Foi então, no instante em que a trilha estreita dobrava para um declive íngreme e traiçoeiro, que os primeiros disparos ecoaram. Tiros perfurando o ar, secos e implacáveis, selando o destino que os aguardava. O baque dos tiros misturava-se ao cheiro acre da pólvora, e o silêncio se quebrou como vidro sob a pressa desenfreada de suas almas. "Estão atrás de nós!" exclamou Naheli, olhos brilhando com a urgência feroz de quem não aceita a derrota. Tayan, a dor em seu corpo martelava como martelo no ferro. Não se deixou abalar pela surpresa. Com um olhar aguçado, buscou abrigo entre as árvores, puxando Naheli consigo. Seus passos rápidos e ressonantes embrenhavam-nos numa corrida desesperada, entre sombras e raízes que ameaçavam a queda. Os invasores eram implacáveis e numerosos. Cada instante exigia mais do que força. Demandava a resistência silenciosa das almas que recusavam sucumbir, o instinto afiado pela necessidade de sobreviver. Naquele instante, a floresta se tornou o palco da fuga aflita, do jogo cruel entre o caçador e a presa. O batimento acelerado nos ouvidos de Naheli era acompanhando de perto pelo peso da responsabilidade, empurrando seu corpo para frente, mesmo com a exaustão começando a arrastar seus movimentos. "Segure firme", ordenou Tayan, com a voz tensa, mas firme. "Não podemos deixar que nos alcancem aqui." O gozo pelo terreno familiar impulsionava seus passos. Saltos ágeis sobre troncos, esquivas entre arbustos. O chão irregular que escondia seus movimentos aos olhos que os perseguiam. Cada instante queimava uma memória de dor, mas também acendia uma chama de esperança, a promessa da tribo que os aguardava. Mas a emboscada havia mudado o jogo. Os disparos continuavam a riscar a floresta,
a chuva fina misturando-se aos respingos vermelhos que marcavam a carne ferida da terra e do corpo. Naquele mundo efêmero entre a vida e a morte, Naheli e Tayan corriam. Suas respirações entrecortadas ecoavam como um tambor primitivo contra a ameaça impiedosa. Um erro, um tropeço no solo instável, e a perseguição podia se tornar tragédia. Porém, a força do guerreiro e a determinação da curandeira se erguiam mais vigorosas do que nunca, tecendo entre si um destino fragilmente unido, mas incansável. E então, no coração da mata densa, onde a luz do sol mal ousava penetrar, vozes ameaçadoras irromperam atrás deles, e o céu se fechou numa cortina escura de adrenalina e perigo. Eles estavam cercados. A névoa suave da manhã envolvia a clareira como um véu silencioso, ainda quente do incêndio da noite anterior, quando passos firmes e cuidadosos se aproximaram da cabana. Naheli e Tayan avançavam por aquela trilha íngreme e úmida, cada movimento carregado de esforço e vigilância. O silêncio da floresta parecia quebrar-se sob a tensão que crescia no ar, os ecos distantes de um conflito maior que se desenhava além do alcance dos olhos. Foi então que as vozes súbitas cortaram a calma tênue, chegando como alertas cruéis. Os aliados da tribo surgiram entre as árvores, figuras conhecidas e respeitadas, porém marcadas pela urgência da iminência da guerra. Olhares se cruzaram, cheios de reconhecimento da gravidade do momento, pois não era qualquer visitante que trazia consigo um guerreiro em pedaços e uma curandeira desafiando as regras do isolamento. "Vocês não podem permanecer aqui", disse um ancião com voz áspera. A idade marcada nas linhas da pele, mas a força intacta no olhar. "Veem as nuvens que se aglomeram? O conflito que nos alcança é muito mais do que uma simples caçada. Nossa paz está por um fio mais fino do que o destino de um só homem." Naheli assentiu, a mente pesada, mas o coração firme na promessa, quase silenciosa, que fizera Tayan. Ele estava distante e ainda frágil, como alguém que carrega o peso do mundo sobre os ombros. Mas ali também havia algo que incendiava a alma do guerreiro. A presença do chefe da tribo, robusto e imponente, que surgia com passos largos e olhos que contemplavam além do presente, vendo mais do que a superfície. O chefe não precisou de palavras para entender o que via. A dedicação feroz, o sacrifício que Naheli encarnava ao cuidar daquele homem em estado quase terminal, a coragem de enfrentar as ameaças sem recuar. Aproximou-se devagar, respeitoso, mas carregado da autoridade que tornava aquelas terras um refúgio sagrado e uma fortaleza. O rosto de pedra suavizou-se por um instante, e uma promessa ancestral foi selada no ar com um peso que fez o tempo apartar-se. "Vocês dois têm minha palavra", declarou ele, a voz grave retumbando como trovão abafado nas árvores. "Proteção eterna, enquanto o sangue de nossa terra correr em suas veias. Vocês são mais que guerreiros e curandeiros. São o vínculo que manterá nosso povo unido contra o que vem." O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o eco pesado de um compromisso que atravessaria gerações. Naheli sentiu a promessa como um fogo que queimava nas profundezas da alma. Uma chama capaz de iluminar até os dias mais escuros. A responsabilidade se assentou como uma armadura invisível, pesada e necessária. Tayan ergueu o olhar, como se aquelas palavras entrassem rompendo as paredes erguidas em redor do seu coração. A promessa do chefe era mais do que um juramento. Era um chamado, uma ponte para algo maior que a sobrevivência individual. Mas junto com aquele alento, vinha o peso da mudança. Saber que nada mais seria como antes. Com aquela proteção,
vinha também um destino tecido com fios de dever e sacrifício. Os aliados começaram a se movimentar, a preparar planos para o que se avizinhava. O tempo era curto e a floresta, que antes oferecera refúgio, transformava-se no tabuleiro de uma guerra que ameaçava não só vidas, mas a própria essência daquela terra. Naheli e Tayã, agora parte do coração pulsante da tribo, sentiam cada batida como um ritmo compartilhado, entre esperança e temor. A natureza respirava junto com eles, cada som amplificado pela ansiedade. O farfalhar das folhas, o crocitar distante de um corvo, até mesmo o murmúrio do vento parecia carregar segredos. Naquele instante, entre espíritos ancestrais e presenças invisíveis, a promessa do chefe não era apenas proteção. Era o anúncio de uma nova era, carregada de obrigações que transformariam seus caminhos e os conduziriam a um destino selado pelo sangue e pela honra. Enquanto o sol começava a erguer seu fulgor dourado por entre as copas das árvores, Naheli juntou as mãos em silêncio, buscando força na respiração compassada, na conexão com a terra que sustentava seus pés cansados. Tayã permaneceu ao seu lado, o olhar firme, mesmo que marcado pela dor que ainda consumia seu corpo. Juntos, eles eram a fusão de passado e presente, de cura e luta, de fragilidade e força. A promessa do chefe ressoava no silêncio reverente. E mesmo com os olhos atentos aos perigos que cresciam além da clareira, havia ali uma centelha, a certeza de que, enquanto carregassem aquela bênção, lutariam não só pela própria vida, mas pela alma inteira do seu povo. O crepitar de um galho sob um passo distante os fez erguer a cabeça. Entre as sombras dançantes da floresta, as vozes guerreiras aumentavam, não mais solitárias nem distantes, mas um coro iminente. Ao amanhecer, o chefe da tribo prometeu proteção eterna a Naheli e Tayã, mas essa garantia veio acompanhada de responsabilidades que mudariam para sempre suas vidas. E no frio silêncio que precedeu a tempestade, eles souberam: a guerra estava chegando. O murmúrio da tribo se estendia pela clareira, denso e tenso como a fumaça que ainda se dissipava no ar. Naheli sentia o peso daquela promessa. O toque firme da palavra do chefe gravando-se fundo em sua pele, transformando o medo em responsabilidade. Ao seu lado, Tayã mantinha o olhar distante, os olhos ainda refletindo a luta interna que os cicatrizes não conseguiam esconder. Eles não eram mais apenas curandeira e guerreiro ferido. Tornaram-se a essência da esperança que pulsava, frágil e feroz entre aquele povo. Um farol aceso em meio ao caos crescente. A movimentação dos aliados era rápida e silenciosa, quase ritualística. Preparavam armas, discutiam planos baixos e olhavam para Naheli e Tayã com a reverência e a urgência que a situação exigia. A tribo toda sentia o peso do pacto que o chefe acabara de firmar. Não se tratava apenas de proteção, mas de uma aliança sagrada que carregava responsabilidade e transformação. Naquele instante, o ar parecia pesado demais, como se a própria floresta prendesse a respiração, consciente do que estava por vir. Enquanto os primeiros raios dourados do sol começavam a filtrar-se timidamente pelas copas das árvores, Naheli fechou os olhos por um breve instante, buscando a força dos ancestrais. Sentiu o chão sob seus pés, como um elo vivo entre o presente e o passado, um lembrete silencioso do sacrifício e da coragem que havia em seu sangue. Tayã inspirou profundamente, o ar entrando áspero em seus pulmões marcados pela batalha.
A dor persistia, mas havia algo mais forte que a consumia. A certeza de que aquela promessa não era uma simples palavra, e sim a chama que manteria acesa a resistência de sua gente. A luta mudou de forma, disse ele finalmente, a voz rouca, mas firme. Somos símbolos agora. A responsabilidade é maior que nós mesmos. Naeli desviou o olhar para as sombras que se moviam além da clareira, onde as árvores fechavam um círculo invisível, aprisionando os segredos e as ameaças. Sabia que, apesar da proteção prometida, os inimigos não mediriam esforços para quebrar o vínculo recém-formado. A união é nossa arma mais poderosa, respondeu ela, sentindo o fogo da determinação crescer em seu peito. Mas isso também atrai olhar e veneno dentro de casa. Uma sombra curta cruzou seu rosto. O conhecimento das disputas internas se fazia presente, ameaçadora como o veneno silencioso que mata antes que se perceba. Entre as vozes dos aliados, um murmúrio inesperado quase escapou à atenção dos mais atentos. Algo simples, pequeno, um detalhe que fazia o cabelo da nuca arrepiar. Olhares trocados rapidamente, sussurros abafados e o avanço cauteloso de Naheli ao longe, que captou entre os galhos quebrados e o chão remexido um sinal inquietante. Rastos recentes, marcas leves de pegadas, que não combinavam com aquelas dos caçadores que seguiam a tribo. O dedo de Naheli tocou rapidamente o ombro de Tayan, puxando-o para mais perto, os olhos dela presas naquela trilha sutil que denunciava mais do que um simples visitante indesejado. Há um traidor, ela sussurrou, a voz firme mas carregada de dor. Alguém que entrega nossos passos, nossos segredos, para os inimigos. O silêncio que se formou ao redor deles foi frio e cortante. A traição era uma ferida que nenhuma cura apagara facilmente. Um golpe por dentro, murmurou Tayan, cerrando os punhos até que as articulações rangiam. E sangue é a moeda mais cara em nossa guerra. Naquele momento, as folhas dançavam com o vento morno da manhã, e o cenário sagrado da tribo parecia se transformar num campo minado. A fragilidade da confiança recém-instalada se exibia nua, enquanto todos percebiam que a ameaça não vinha apenas dos colonizadores ou tribos rivais. Ela crescia sorrateira e implacável entre suas próprias fileiras. Naheli fechou os olhos, buscando coragem nas memórias e nos ensinamentos de seus ancestrais. Sabia que, para honrar a palavra do chefe, precisariam mais do que força física. Seria necessário um olho atento para o veneno interno, uma vigilância silenciosa que impedisse a quebra do que começara a se formar como esperança. Tayana observava, entendendo que a partir daquele instante navegaram num mar não apenas de batalhas externas, mas de sombras entre os seus. A responsabilidade era um fogo que queimava por dentro, ensinando que líderes não podiam apenas guiar, precisavam proteger do inimigo que se escondia nas linhas de dentro. Iremos encontrá-lo, jurou ele com voz quente e cortante. E quem for cúmplice sentirão o peso da justiça de nosso povo. Um roçar de galhos atrás deles fez Naheli e Tayan virar a cabeça ao mesmo tempo. Os aliados que antes sorrateiramente se dispersavam por entre as árvores, agora retornavam com os semblantes carregados de alerta. Muito se move na tribo, anunciou o ancião que antes os proibira de ficar. Precisamos agir rápido, ou tudo o que seguimos pode ruir antes da próxima lua. O céu azul limpava-se lentamente, mas as nuvens da guerra e da traição ameaçavam desabar. Naquele momento, a promessa do chefe não era mais apenas um fogo
para o dia que nascia. Era um juramento que pedia sangue, vigilância e união incansável. Naheli apertou os dedos de Tayan, com a força silenciosa de quem sabe que dali em diante nada seria mais perigoso do que olhar para dentro e encontrar o inimigo mascarado de irmão. Enquanto o vento levantava as folhas ao redor, trazendo fragmentos de vozes e suspeitas, a curandeira revelou seu olhar mais firme. Primeiro, descobriremos a sombra que anda entre nós, disse com determinação. Porque se isso não for feito, nada estará seguro. No exato instante em que o sol se posicionava alto, iluminando cruelmente o chão onde tantas histórias haviam sido escritas, um sussurro urgente rompeu o silêncio. Passos rápidos se aproximavam da clareira, acompanhados de vozes cinzentas e armas ao alcance. Eles estavam prestes a encarar o maior dos perigos, a traição revelada e a guerra que se aproximava. O futuro de Naheli, de Tayan e de toda a tribo pendia em equilíbrio frágil, e na borda da floresta, a sombra do traidor aguardava seu momento para agir. O murmúrio da tribo crescia como uma nuvem pesada no ar, densa e carregada de inquietação. A promessa do chefe, úmida ainda no coração de Naheli e Tayan, parecia agora um fardo concreto, um aço invisível, amarrando-os à nova realidade da tribo. Eles não eram mais apenas sobreviventes. Era como se carregassem sobre si o peso de toda a esperança pulsante daquele povo ameaçado. Na clareira, os líderes tribais se reuniam em roda tensa, silenciosa e cheia de olhares desconfiados, que cruzavam o ar como flechas não lançadas, mas prontas a disparar a qualquer momento. As palavras eram poucas, como se o simples ato de falar pudesse quebrar a tênue e frágil harmonia que mal sustentava a aliança recém-forjada. Uns ponderavam sobre a necessidade de aceitar a ajuda oferecida por Naheli e Tayan. Outros, mais resistentes, mal conseguiam esconder o medo que crescia diante da ideia de dependência e os riscos desse pacto antigo com a promessa do chefe. O ar parecia pesar sobre todos, abafado pelo calor da dúvida. A voz do ancião se levantou por fim, rouca e firme, cortando o silêncio. A promessa do chefe nos une, sim, disse ele, mas traz consigo responsabilidades que pesam como as montanhas. Como confiar plenamente em um guerreiro ferido e uma curandeira que desafia costumes? Olhares intensos buscaram a resposta. Um murmúrio abafado se espalhou, como um vento que leva semente fria. A tensão se transformava em discórdia. Vozes sussurradas acusavam. Dúvidas fermentavam. Naheli permaneceu estática, mas seu olhar firme denunciava a tempestade que fervilhava por dentro. Ela entendia o medo daqueles homens e mulheres, medo da mudança, aberto e cortante como uma faca. Mas também sabia que o perigo vinha não apenas das forças estrangeiras, mas desta erupção interna, do veneno sorrateiro que cresce no seio da própria tribo. Tayan sentiu o peso daquela suspeita e olhou em volta, sentindo o frio da exclusão invisível. Ainda frágil, sua confiança vacilava entre a força e a insegurança. Ele apertou os punhos, mas sabia que precisava ser mais do que um símbolo ferido. Deveria ser um pilar. A crise cresce, disse ele com voz baixa, porém determinada. Não apenas fora dos muros, mas dentro, disse encarando cada líder. Se a desunião nos consumir, perderemos mais que uma batalha. Perdemos nossa alma. Um murmúrio crescente ecoou, e uma mulher líder, de rosto firme e olhos vivos, ergueu a voz, acusadora, porém carregada de razão.
E se essa promessa for uma armadilha? Se a ajuda deles for um veneno disfarçado? Quem garante a lealdade de Taian? Quem garante que Naheli não traz consigo antigos inimigos? A troca de olhares ferozes foi interrompida por um estalo rápido no repouso das folhas. Passos apressados que se aproximavam com urgência, fazendo todo o conselho se virar em alerta. Ali, entre as sombras das árvores, surgiu um jovem guerreiro, com o semblante marcado pelo medo e pela seriedade. Nas mãos trêmulas, trazia notícias que a muitos permitiram entender o turvelinho que crescia. Um ataque surpresa dos colonizadores, anunciou, a voz carregada do desespero contido. Eles se aproximam e vêm para destruir o acampamento. Querem capturar Naheli e Taian. O silêncio que se seguiu foi denso como bruma, uma ameaça palpável que invadia cada fenda daquele espaço sagrado. O medo cravava-se fundo, não mais apenas uma sombra distante, mas um perigo iminente, cruel e real. Naheli sentiu o coração acelerar, o sangue corando seu rosto. O olhar de Taian encontrou o dela, e havia ali uma tempestade mista de desespero e determinação, como fogo enfrentando a escuridão mais profunda. Não há mais tempo para dúvidas. Sua voz saiu firme, as palavras carregadas de um peso ancestral. Precisamos agir, agora. O conselho se desfez numa pressa controlada, cada alma correndo para preparar o que fosse possível, transformar as palavras em ação, as promessas em luta. A floresta que até ontem abrigava a esperança, agora se tornava um mar de perigo que fechava seus braços ameaçadores ao redor da tribo. Naheli fechou os olhos por um instante, buscando a calma profunda dos ancestrais, o sopro silencioso da terra que sustenta e da água que cura. Sabia que a salvação passava por sua habilidade, por seu conhecimento, mas também pelo sangue que Taian ainda carregava, pela força que ambos deviam canalizar para enfrentar aquela noite de fogo e traição. De mãos dadas, firmes na promessa do chefe e em sua coragem, eles avançaram rumo ao coração do acampamento, onde a guerra já cochichava sua canção amarga. Suas sombras se alongavam entre as árvores, entre as vozes e os estalos da preparação. E ao longe, na trilha que conduzia ao acampamento, o ruído da cavalaria inimiga crescia sem descanso, anunciando uma tempestade pronta a devastar tudo e a capturar os dois símbolos da promessa, Naheli e Taian. O perigo não era mais só externo. Eles sabiam que a sobrevivência dependia da força que encontrariam não só no outro, mas naquele povo dividido que necessitava se unir, apesar de suas dúvidas. E assim, o cerco se fechava, e o tempo da defesa era agora. O ataque surpresa dos colonizadores ameaçava destruir o acampamento e capturar Naheli e Taian. O crepitar das chamas ainda ecoava distante na clareira, quando os primeiros passos firmes e decididos cortaram o silêncio da manhã. A névoa ainda suavizava as formas ao redor, como um véu que escondia a urgência do momento. Naheli sentiu o coração pesar, com a responsabilidade que agora os envolvia. Ela e Taian não eram mais apenas um guerreiro ferido e sua curandeira. Eram o símbolo vivo da promessa do chefe, a esperança da tribo que resistia ao peso esmagador da guerra que se avizinhava. Taian apoiava-se em uma árvore próxima, a respiração entrecortada e a ferida aberta no peito ainda queimando a cada batida. Apesar da dor evidente, seus olhos escuros brilhavam com uma nova determinação. Esta não era mais uma luta apenas pela sobrevivência, mas pela alma de seu povo. Ele trocou um olhar firme com Naheli, carregado de silenciosa cumplicidade, como se partilhassem um pacto além das palavras.
Logo, rostos conhecidos surgiram das sombras da floresta. Guerreiros e anciãos, aliados que entenderam a gravidade da situação. Seus olhares se encontraram com respeito e apreensão. Um ancião de pele marcada pelo tempo ergueu-se com a autoridade de quem carrega os segredos do passado e proclamou com voz firme e rouca: vocês não podem permanecer aqui. A guerra que avança não é um mero tropeço da sorte. Não mais. A paz desse território se desfaz como neblina ao sol. Esta clareira já não é santuário, mas um palco para a tempestade que se aproxima. Nahélia sentindo a pressão enorme que pesava sobre seus ombros, mas também a força que brotava do juramento que carregavam. Tayã, mesmo exausto, endireitou as costas, tentando encapsular em sua postura a coragem que buscava despertar entre os companheiros. De repente, passos mais pesados anunciaram a chegada do chefe da tribo. Sua presença cortava o ar como um trovão contido, uma figura imponente que parecia carregar nas costas o peso de gerações inteiras. Seus olhos, profundos e sábios, pousaram sobre Naheli e Tayã, compreendendo o sacrifício e a coragem que pulsavam em seus gestos simples. Ele aproximou-se, a voz grave rompendo a quietude, impregnada de ancestralidade e autoridade. Vocês dois têm minha palavra, diante dos espíritos da terra e dos ancestrais que guardam este povo. Terão proteção eterna enquanto correr o sangue desta terra. Tornaram-se mais que curandeira e guerreiro. São o vínculo que manterá esta tribo unida em face da escuridão que avança. O silêncio se fez quase palpável, um peso que não esmagava, mas firmava a alma. Naheli sentiu as palavras do chefe como chamas invisíveis que aqueciam seu espírito, afastando o frio do medo. Olhou para Tayã, que absorvia aquela dádiva com a gravidade de quem sabe que a bênção não é sem preço. Entre os aliados, o murmúrio ganhou força. Cada homem e mulher entendeu que aquelas palavras tornavam seus passos e decisões indivisíveis da luta que se aproxima. O tempo não lhes concedia luxo. Suas ações deviam ser rápidas, decididas. As árvores ao redor pareciam prender a respiração, observando como a promessa se tornava uma armadura invisível que selava o destino de Naheli e Tayã. A curandeira reuniu as mãos em silêncio, buscando energia nas raízes profundas que a sustentavam, na terra, na água, no fogo e no ar. O guerreiro permaneceu ao seu lado, a dor evidente em seu corpo guerreiro, mas o fogo do espírito intacto. A luta mudou seu curso. Tayã murmurou, a voz rouca pelo desgaste, mas firme como a rocha. Somos agora símbolos. A responsabilidade que carrego pesa mais do que esta ferida. Somos esperança, e é essa chama que precisa ser defendida além de nós mesmos. Naheli desviou o olhar para as sombras que se moviam além da clareira. O perigo não se limitava a inimigos externos. Ela sentia o veneno da desconfiança fermentando dentro da própria terra que o sustentava. Seu coração apertou diante da certeza amarga. A união é a arma mais poderosa que temos. Respondeu, a voz carregada de determinação, mas também desperta os olhares mais perigosos, os que desejam minar de dentro. O murmúrio dos aliados cessou momentaneamente, enquanto olhares se cruzavam, cientes da urgência que crescia não só na floresta, mas dentro da própria tribo. Foi quando Naheli detectou algo inquietante, pegadas que não pertenciam aos amigos nem aos inimigos conhecidos, rastros que denunciavam uma ameaça interna. Com a voz baixa, urgente, ela puxou Tayã para perto
e apontou para o chão, resvalado pelos recentes passos suspeitos. Há um traidor entre nós, disse. Alguém que entrega nossos movimentos, nossas histórias, ao inimigo. O vento parecia congelar em torno deles. Cada rosto se enrijeceu entre incredulidade e medo. A traição era uma faca invisível, que dilacerava por dentro, silenciosa e cruel. Sangue caro será pago, respondeu Tayan, firme, cerrando os punhos. Quem for cúmplice sentirá a fúria da justiça de nosso povo. A tensão tornou-se quase insuportável enquanto todos compreendiam que a batalha transcenderia espadas e balas. Seria uma guerra de sombras e confiança quebrada. Logo depois, os aliados começaram a agir com urgência, preparando-se para o que vinha. O rádio da Floresta Intocada agora pulsava com previsões sombrias. Naheli apertou a mão de Tayan, transmitindo a eles a força da promessa que não poderia falhar. Mas os ecos que antes ameaçavam agora se transformaram em um rugido crescente. Passos rápidos e vozes graves anunciavam uma verdade terrível. Um jovem guerreiro emergiu da mata, ofegante, trazendo o aviso derradeiro. Os colonizadores avançam em ataque surpresa. Vêm para destruir o acampamento e capturar Naheli e Tayan. O silêncio que se seguiu foi uma explosão contida. Olhares se encheram de medo, mas também da determinação que brota nas horas mais sombrias. Naheli sentiu o sangue ferver no peito, enquanto seus olhos encontravam os de Tayan, repletos do fogo mais ardente. A luta finalmente tomava forma. Preparem-se para defender tudo. Sua voz soava como o estalo de um arco esticado. A sobrevivência de nossa tribo está nas mãos de todos nós, e a promessa do chefe será testada no fogo da batalha, e na linha tênue entre a esperança e o perigo, entre o silêncio que conterá o grito da guerra iminente. O futuro os aguardava, incerto, cruel, mas com a chama da resistência acesa. Tayan foi gravemente ferido, colocando em risco tudo pelo que lutaram. A névoa ainda dançava suavemente entre as árvores, envolvendo a clareira com um manto de silêncio tenso e expectante. Naheli ajoelhou-se sobre a terra úmida, as mãos entrelaçadas em prece, o rosto erguido e iluminado pelos primeiros raios tímidos do sol. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e desespero, enquanto suas palavras percorriam um véu invisível entre os mundos, clamando aos espíritos ancestrais por força e sabedoria. Ao seu lado, Tayan respirava com dificuldade, o corpo marcado pela batalha ainda quente pela febre da luta pela vida. Ele segurava a mão dela com firmeza, um gesto simples, mas que carregava a promessa. Silenciosa de confiança recém-descoberta. Nos olhos escuros do guerreiro, havia um brilho tênue, uma centelha que escapava das sombras da dor, sinalizando que talvez a luz pudesse vencer as trevas que ainda se agarravam à sua carne. Na dele não cessava seu ritual. As folhas esmagadas, as raízes molhadas e as essências sagradas tornavam-se suas aliadas nesse rito ancestral. Suas palavras soavam baixas, mas resolutas, como tambores que marcavam o ritmo da cura. Ela invocava o poder da terra, do fogo e da água, costurando aquele momento de desespero com o fio invisível da fé. Cada movimento das mãos sobre o corpo ferido de Tayan vibrava com a energia dos ancestrais, um hino silencioso à resiliência da vida. Ao redor deles, a tribo começava a se mobilizar. Sombras formavam círculos, e rostos conhecidos se aproximavam com pesar e respeito. Anciãos de expressão grave, guerreiros preparados e mulheres de olhar atento. Todos sentiam o peso das consequências
que se desdobravam no ar rarefeito da manhã. Tinham sobrevivido a tantas tormentas, mas aquela parecia carregar um novo tipo de ameaça, uma que exigia mais do que bravura bruta, exigia união e sacrifício. De repente, o som de um cajado batendo no solo chamou a atenção de todos. O chefe da tribo surgiu entre as árvores, sua presença imponente imediatamente impondo silêncio. A dureza do seu rosto era suavizada por um olhar profundo, repleto da sabedoria e do cansaço de eras passadas. Ele caminhou até Nahel e Tayan, observando cada um deles com um misto de reconhecimento e solene ponderação. Vocês enfrentaram a escuridão, disse ele, a voz grave reverberando entre as copas das árvores. E em meio a ela, ergueram uma chama que nunca deve se apagar. Eu lhes dou minha palavra. Enquanto houver sangue desta terra em suas veias, terão proteção eterna. Vocês são a linha que mantém esta tribo viva. O silêncio que se seguiu parecia preencher o espaço entre os corações. Nahel sentiu cada palavra do chefe retumbar em sua alma. Era uma bênção, sim, mas também um fardo, um chamado para algo maior do que ela imaginara. Ao virar o olhar para Tayan, vislumbrou a mesma mistura de alívio e temor refletida nos olhos dele, sombra e luz entrelaçadas. Os aliados próximos começaram a planejar, a falar em tons baixos e urgentes, preparando o que fosse necessário para enfrentar as ameaças que se aproximavam. A floresta, antes refúgio silencioso, tornava-se palco de decisões que moldariam o futuro. O ar parecia carregado, como se os próprios espíritos da terra estivessem prendendo a respiração, atentos ao desenrolar do destino. Naquele momento, Nahel sentiu o peso da promessa se tornar uma armadura invisível, quente e pesada, posicionada entre ela e o medo. Mas havia ainda algo que fermentava na penumbra, algo que não poderia ser ignorado. A luta tomou um novo rumo, murmurou Tayan, a voz rouca e firme. Nossa existência não é mais apenas sobrevivência. Somos símbolos. Carregamos o fogo que outros precisam para continuar. Ela sentiu, sentindo as palavras finais como punhais e escudos. A união será nossa força maior, respondeu, mas sua voz carregava uma sombra de alerta. Contudo, sabemos que a escuridão também se esconde entre nós, pronta a ferir silenciosamente. O murmúrio dos presentes diminuiu, os olhares se voltaram em silêncio para ela. E então, quase imperceptível, Nahel percebeu rastros que não combatiam com a ordem natural da trilha. Pegadas cuidadosamente alternadas, que não pertenciam a nenhum aliado conhecido, mas que indicavam a presença de um observador oculto. Com um gesto firme, puxou Tayan para perto e indicou o chão. Há um traidor em nosso meio, disse, a voz firme, mas cortante como uma lâmina. Alguém que entrega nossos passos, nossos planos, a quem nos quer destruídos. O choque foi instantâneo. Os olhos se ergueram, duvidosos e temerosos. Era uma ferida que sangrava por dentro, uma sombra que corria contra o próprio coração da tribo. O preço será cobrado em sangue, respondeu Tayan, cerrando os punhos até as veias aparecerem. Quem for cúmplice sentirá a ira justa do nosso povo. A tensão enrijeceu. O ar, enquanto todos compreendiam que essa batalha não seria apenas por armas, mas por confiança, por laços desfeitos e reconstruídos. A tribo estava diante de seu maior teste. De repente, passos rápidos cortaram o silêncio. Um jovem guerreiro surgiu entre as árvores, seu semblante pálido e os olhos brilhando com o peso da notícia que trazia.
Um ataque surpresa dos colonizadores, disse, a voz carregada de urgência e medo contido. Avançam para destruir o acampamento, anunciou pausadamente. Vem para capturar Nahel e Tayan. Um frio cortante percorreu a clareira. O tempo se comprimira num instante de decisão. Os olhares se encontraram. Uma tempestade silenciosa prestes a arrebentar. A promessa do chefe, a dignidade da tribo e o destino de todos agora pesavam no ar. O futuro pendia em um fio, tenso e incerto. A névoa ainda se despedia em murmúrios moles sobre a clareira, enquanto os primeiros raios dourados espelhavam-se nas folhas úmidas, tecendo um manto leve de esperança. Nahel ergueu-se devagar, apoiando-se nas mãos calejadas, o rosto contrito pela exaustão, mas os olhos acesos por uma chama que o tempo não apagara. Ao seu lado, Tayan ainda carregava as marcas da batalha. O peito aberto pulsava lentamente, mas seu espírito ardia com a determinação silenciosa de quem já conhecera a morte e escolheu resistir. O murmúrio crescente da tribo no entorno formava uma música ancestral, um hino à perseverança que parecia envolver todo o círculo sagrado, onde a história chegava ao seu clímax. O chefe da tribo emergiu da penumbra, sua presença imponente cortando o ar como trovão suave, carregado de uma autoridade ancestral. Em voz firme, carregada da força de gerações, pronunciou: vocês carregam o sangue da terra e a coragem ancestral. Dou minhas palavras, uma promessa tecida com o próprio destino do nosso povo, que proteção eterna terão, enquanto houver vida nestes corações e sangue nessas veias. Nahel sentiu o peso da promessa descer como um manto quente e pesado, um fardo sagrado. Olhou para Tayan, que reagia num sussurro quase inaudível. Uma promessa retribuída, um compromisso selado pelo olhar. Agora eram mais que curandeira e guerreiro. Tornaram-se o eixo da resistência, a face da esperança que insistia em pulsar. Ao redor deles, as vozes dos aliados foram ganhando fôlego, firmando-se em planos e estratégias, preparativos para a tempestade que lentamente acenava no horizonte. A floresta antes silenciosa tornava-se testemunha e aliada, como se os espíritos ancestrais sussurrassem encorajamento e proteção. Tayan, ainda apoiado no tronco áspero de uma árvore, falou com voz rouca, mas carregada de determinação. Não lutamos mais apenas por nós. Somos símbolos agora. O fogo que mantém a chama acesa para os nossos filhos e para as gerações vindouras. A responsabilidade pesa mais que a dor. É um chamado para além da vida. Nahel voltou os olhos para as sombras que se moviam ligeiramente na borda da clareira, captando o cheiro amargo da desconfiança. Sua voz, firme e reverente, tocou o silêncio que se formava. União é nossa força mais poderosa, disse ela, mas também atrai olhares venenosos e perfídias ocultas. A luta que enfrentamos é dupla, fora e dentro. O vento trouxe o silêncio dos olhares cruzados, carregados por um temor antigo. Então, sob o manto da manhã, Nahel percebeu a presença, sutil de algo mais, pegadas leves e calculadas que não combinavam com as de aliados nem inimigos, mas que denunciavam um observador escondido no meio deles. Com voz baixa, mas cortante, puxou Tayan para perto, mostrando o chão onde marcas traiçoeiras se revelavam. Há um traidor em nosso meio, alguém que entrega nossos passos e segredos àqueles que desejam nosso fim.
O choque pairou no ar pesado. As faces, outrora confiantes, se fecharam em desconfiança. Era um golpe invisível, uma ferida profunda que sangrava silenciosamente. Taian cerrou os punhos, a convicção rasgando as palavras. O preço será pago com sangue. Quem trair sentirá a fúria justa do nosso povo. O atrito da tensão se transformava em um silêncio denso, onde todos entenderam que a guerra que enfrentariam não seria apenas de balas e lâminas, mas de farsas e traições internas. A unidade antes o escudo maior, agora era seu desafio mais pérfido. Bruscamente, passos apressados romperam o murmúrio da tensão crescente. Um jovem guerreiro adentrou a clareira. Rosto pálido, respiração pesada, olhos carregados do peso da notícia que trazia. Os colonizadores avançam em ataque surpresa. Sua voz vibrava com medo contido. Vêm para destruir o acampamento e capturar Naheli e Taian. O silêncio cedeu espaço a uma intensidade quase palpável. O som da floresta parecia cessar para ouvir aquele anúncio. Naheli sentiu a corrente quente do sangue pulsar em seu peito, olhos encontrando os de Taian, onde ardia um fogo indomável. O instante que definia o destino da tribo estava chegando. Preparem-se para proteger a todos, comandou, a voz clara como o estalo de um arco esticado. A sobrevivência do nosso povo se firmará na força das mãos e na união dos corações. A floresta se fez palco da mobilização. Armas eram afiadas, ordens sussurradas, defesas erguidas. Naheli e Taian, apesar da exaustão, avançaram juntos, a palma das mãos entrelaçadas, símbolo da jornada que os uniu em sacrifício e esperança. O tempo tornava-se o inimigo mais cruel. Os sons da cavalaria inimiga cresciam como uma maré escura que ameaçava engolir tudo. O ardor da batalha trovejava no ar quando a cavalaria colonizadora irrompeu no terreno sagrado. Lanças cintilavam sob o sol já alto. Cavalos relinchavam e gritos cortavam a tensão como pedras quebrando um lago sereno. Taian, apesar da ferida aberta que sangrava ainda com vigor, conduziu os guerreiros com a ferocidade de quem sabe que a própria alma está em jogo. Naheli, entre os combatentes, ministrava ervas. E curas rápidas, seus olhos guiavam. Sua voz acalmava as feridas do corpo e do espírito. Mesmo ferido, Taian nunca fraquejou. Sua presença era o fio que tecia a resistência, o farol que orientava os incertos. Ao final da batalha, com o sol declinando e a fumaça se dissipando, a tribo reunia-se em volta dos feridos e dos caídos. Os rostos mostravam cansaço, mas a chama da determinação continuava viva. No conselho formado sob a árvore antiga, testemunha de eras, o chefe da tribo tomou a palavra novamente, firme como uma pedra na correnteza. Hoje, viramos a página de um capítulo sombrio. Vocês, Naheli e Taian, foram mais que salvadores e guerreiros. São agora guardiões da cura, da coragem e da tradição. As palavras distendiam o corpo do guerreiro ainda pálido, e o sorriso tênue da curandeira iluminava seu rosto marcado. Ali, diante do povo, selou-se o novo pacto, proteção eterna que não seria apenas promessa, mas aliança coletiva. O sol despontava no horizonte, espalhando raios dourados que banhavam a tribo, as árvores, a terra que o sustentava. Naheli e Taian, lado a lado, caminharam entre seus irmãos, não mais como figuras isoladas, mas como pilares de um futuro frágil, porém repleto de força e propósito.
A resistência estava longe de terminar. Contudo, aquela aurora anunciava uma nova era. Uma era onde o sangue da terra e o fogo da esperança se uniam para manter a tribo viva e soberana. E assim, enquanto a luz do amanhecer desenhava sombras longas e promissoras, Naheli e Tayan seguiram em frente, rumo a um futuro incerto, mas cheio da certeza inabalável de que nunca mais estariam sozinhos.